Unaerp apresenta DiarioCast, um oferecimento Emagrecentro, Ômega Bet, imagem veterinária, fórmula equivalente, farmácia de manipulação, Metsilab, diagnóstico veterinário, Pet Comfort, clínica veterinária e pet shop, Okaya Sushi, Hanks Pet Shop, Rafaela Passos, harmonização facial e Depil Action, com apoio Academia Time for Pet, personal Wellington Test, Angel Life, Pet Conectada e Essência Imóveis sob medida. O DiarioCast começa agora. Salve, salve internautas, DiarioCast de número 9, e hoje estamos aqui com ela, que é um fenômeno em Santos, né? É santista, é da nossa cidade e vai estar contando um pouco da sua história nesse mês que é especial das mulheres, não é certo? Com vocês, Adriana Coide, a famosa Adriana K. Obrigada, Leandro. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui, principalmente nesse mês especial, mês das mulheres, representando aqui todas as mulheres, principalmente as mulheres santistas. As mulheres santistas e empreendedoras, não é mesmo? Empreendedoras, é verdade. Então é isso, ó. A gente quer saber um pouco mais dessa história de empreendedorismo, né? Como isso começa na sua vida, Adriana K? Você tinha um emprego antes, você tinha uma vida antes de ser Adriana K? Sim, antes, quando eu era só Adriana, eu trabalhei quase 10 anos com comércio exterior, trabalhava CLT, vim do corporativo, e aí foi em 2015. Mas você era CLT, você trabalhava no comércio exterior, é isso? Trabalhava com comércio exterior, isso. Trabalhava como executiva de novos negócios. Então, eu gerava negócios para outras empresas. Então, eu trabalhava na área portuária. Então, trabalhei em grandes empresas como Libra, Embraport. Trabalhei fora também daqui de Santos. Trabalhei no Porto Itapoá, que é em Santa Catarina. Então, sempre focada na parte comercial, vendendo serviços logísticos, em resumo. Então, falava muito com importadores e exportadores. Dentro da minha carteira de clientes, eu atendia grandes marcas conhecidas. Então, atendi bastante segmento automotivo, segmento têxtil, segmento químico. Eu tive, assim, vários clientes grandes. Então, atendi a Toyota, atendi quem mais? Bayer. Então, tinha vários clientes que eu fazia todo esse atendimento para entender a logística dele, os insumos que eram importados ou exportados, para apresentar projetos logísticos, principalmente focado em redução de custo, melhoria em transit time, né, que o tempo da mercadoria chegar. Então, assim, tinha muitos clientes que traziam insumos importados da China e tinham aí um transit time de 40 dias até a mercadoria chegar, ser desembaraçada. Então, a gente sempre trabalhava pensando em reduzir custo e reduzir esse transit time, né, para o cliente receber o mais rápido possível a mercadoria. Faltava alguma coisa na sua vida? Olha, eu posso dizer que eu fui muito feliz no comércio exterior, porque eu amava a operação logística. Eu não comecei no comercial, né? Eu iniciei como estagiária, então trabalhava, caminhei muitos passos para chegar até onde eu cheguei como executiva. Então, assim, eu gostava muito de operação, eu gostava muito de ver um navio, eu amava ver um container, assim, às vezes eu saía final de semana para passear no porto para ver o navio chegando com container. Eu amava, achava lindo. Então, assim, eu gostava muito. Mas, com o tempo, eu acho que a gente vai amadurecendo, nosso propósito vai mudando. E eu sou uma pessoa que eu sempre pensei no futuro. Então, eu sempre pensava, nossa, como vai ser daqui 5 anos, daqui 10 anos? Eu imaginava a Adriana, de repente, prestando consultoria para empresas. Eu já não me via ali dentro daquele formato de CLT, da área comercial, de viajar muito, acordar muito cedo, ter que trabalhar em aeroporto, enfim, ficar fora de casa, muitas vezes, né, viajar a trabalho. E aí eu pensei, poxa, eu preciso resolver isso, né? Preciso entender como é que o que vai acontecer com a Adriana daqui 5 anos. E aí eu saí de uma reunião uma vez em São Paulo,
tinha ido atender um cliente do segmento de papel, nunca me esqueço, né? Então, assim, foi bem marcante essa reunião para mim. Então, era um cliente que importava, fazia importação de papel. E aí, eu passei por uma loja e vi umas rasteiras bem baratas. Eu falei, nossa, essas rasteirinhas são baratas, vou levar, vou tentar vender para minhas amigas e se elas não quiserem comprar, o máximo que vai acontecer, eu vou ficar para mim. Sei lá, comprei ali números que eu poderia usar, ficaria um pouquinho grande, um pouquinho pequeno. Comprei ali umas 8, não lembro exatamente quantas foram, mas eu gastei exatamente R$ 100. Então eu costumo dizer que a Adriana K, ela surgiu com R$ 100. Olha só. Às vezes E... uma grande ideia vem de uma pequena ação, né? Sim, e assim, um grande resultado também, porque não imaginava, foi assim, totalmente sem pretensão nenhuma. Eu comprei as rasteiras, encontrei as minhas amigas, elas viram as rasteiras, elas amaram e elas começaram a me fazer encomenda. Ai, eu gostei dessa, mas eu queria branca, queria uma bege. Ai, você não consegue uma assim, preta? Eu falei, consigo, eu vou pesquisar. Né? Mentira, nem sabia de onde eu ia tirar isso, né? Eu fui ver. Eu consigo tudo. O comercial consegue tudo, né? O comercial adora vender. Então eu queria vender. E aí eu comecei a pesquisar. Fui para São Paulo, andei muito em São Paulo, assim, Bom Retiro, Brasa, ali onde tem esse polo de comércio de moda feminina, principalmente, e tinham sapatos para vender, eles vendiam grade fechada, que eles chamam, né, da numeração 34, 39, mas não era nada daquilo que eu queria, assim, eram umas rasteiras, assim, mais simples. E aí eu falava, poxa, não é isso que eu quero, tá faltando alguma coisa. Aí fui pra casa. E aí eu tava em casa com a televisão ligada, eu nem tava vendo a televisão, mas a televisão tava ligada e o rapaz da televisão falou comigo. Ele falou assim: amanhã, último dia de feira no AMB, feira de calçados, com fábricas do segmento de calçados feminino. Foi alguma coisa assim. E aí eu parei, eu tava fazendo assim, eu falei, que é isso? Aí saí correndo e fui pra televisão. E aí ele tava anunciando essa feira que tinha várias fábricas de sapato. E amanhã, no caso, né, o dia que eu tava assistindo, era o último dia. E aí eu falei, eu vou ver, né? No máximo que vai acontecer, não acontecer nada. E aí eu fui. E aí lá eu comecei a ver as fábricas, como era a produção. E aí eu fui começando a entender como era esse mercado. Isso aí foi em 2016. 2016, isso. E ali nasce a Adriana K, um primeiro embrião. E ali nasce a Adriana K. E assim, eu sou uma pessoa ansiosa. Pra mim, tudo é pra ontem, tá sempre atrasada. E aí, eu olhei e falei, bom, eu quero. A produção do sapato é algo que demora muito, é algo muito manual. Então, assim, pra você ter uma produção bem certinha, bem alinhada, ali no mínimo 2 meses. Então, assim, não é você eu vou fazer um pedido aqui de sapato, semana que vem o sapato chega. Como costuma ser de roupa, quando você faz compras de multimarcas, por exemplo. Aí eu fiz um pedido, né? Escolhi alguns sapatos. Na época eu não tinha muito poder de barganha com as fábricas, porque eu comprava assim o pedido mínimo, comprava muito pouco. E aí fiz o primeiro pedido. Quando eu fiz o primeiro pedido, eu não tinha nem nome, não existia Adriana K. Então, eu fiz o primeiro pedido e depois eu fui falar para a fábrica, olha, o nome vai ser Adriana K. E aí, esse foi, assim, o começo de tudo. Aí você começa a vender esses calçados no digital. Comecei a vender no digital, comecei a vender num e-commerce, porque eu só saí do meu trabalho depois de 2 anos. Então, eu fiquei 2 anos trabalhando com a Adriana K e seguindo meu trabalho normalmente. Porque 2016 a 2018. A 2018. Eu só saí do meu trabalho depois que eu abri a loja física da Louis Suplicy, porque eu não queria depender financeiramente da Adriana K, porque eu sabia que se eu dependesse da Adriana K financeiramente no início, eu não ia ter dinheiro suficiente para injetar e fazer a marca crescer. Então, assim, eu comecei com R$ 100. Depois, esse primeiro pedido que eu fiz, ele já custou em torno de 4 mil, 5 mil. E aí, você precisa ali de fluxo de caixa, você precisa fazer um planejamento financeiro. E eu queria que a minha empresa fosse uma empresa saudável.
sem trabalhar com os recursos próprios, sem recorrer primeiramente a banco ou coisa parecida. Então, eu queria que fosse 100% recurso próprio. Eu não tinha dinheiro guardado, então eu tinha que continuar trabalhando. E aí, eu fui me preparando para sair do CLT. E quando eu vi que a Adriana K, de fato, estava andando sozinha e já tinha ali um fluxo de caixa legal, foi quando eu saí do meu trabalho CLT. Sim. Desligar totalmente, vou virar uma empreendedora. Uhum. Então, foi quando você teve essa percepção, foi em 2018, que você falou, a Foi empresa ela já tem recursos 2018. próprios. Foi quando eu contratei meus primeiros funcionários também, porque no começo era só eu e o meu marido. Ele me ajudava muito. Então, em 2018, a gente contratou nossas 2 primeiras funcionárias, assim, contratei elas morrendo de medo, achando que não ia ter dinheiro para pagar o salário delas. Então, quando eu até contratei, eu falei, olha, eu não quero contratar ninguém que esteja trabalhando, porque se eu tiver que mandar embora porque eu não tenho dinheiro para pagar o salário, pelo menos eu não tirei a pessoa do trabalho dela. Então, foi ali em 2018 que a gente contratou as nossas primeiras funcionárias e foi quando eu percebi que eu não estava nem sendo Adriana executiva 100% e nem sendo Adriana K 100%. Então, ali eu tive que escolher. Assumiu o papel Adriana K. Aí eu assumi o papel Adriana K. E Adriana, assim, você teve a sua virada de chave em 2018, mas você tinha o seu marido que te acompanhava. Sim. E em algum momento ele teve que virar a chave dele também e entender que você era uma empreendedora, que vocês iam ter um negócio e que talvez ele ia te ajudar ou te ajudou. Qual foi a virada de chave dele? Foi em 2018 ou ele demorou um pouquinho para assimilar tudo isso? Foi em 2018 também, porque no começo, quando a gente tinha a sala no fundo do escritório do pai dele, a sala era lá justamente porque ele trabalhava, era uma imobiliária, ele trabalhava com o pai dele na imobiliária e atendia ali no showroom da loja, ajudava a fazer os embrulhos de correios, né? Porque a gente vendia online pelo site também para outros estados. E aí, quando a gente saiu de lá e veio para Luiz Suplicy, ele finalizou ali, desvinculou totalmente também o trabalho com o pai dele para seguir junto comigo na Adriana K. Hoje ele é 100% Adriana K também? Hoje ele é 100% da Adriana K também. Hoje ele é meu sócio, meu braço direito, meu sócio. Ele cuida de toda a parte da operação de loja. Eu sou responsável por toda a área de criação e marketing, criação de produto e marketing. E ele fica responsável pela parte de operação de loja. Sensacional, hein? Que história, né? Que coisa. E quando você lembra, assim, de como tudo começou, né? A gente estava até comemorando aqui alguns dados que chegaram um pouquinho antes do programa. A gente já vai divulgar. Daqui a pouquinho a gente vai divulgar para vocês. Né? É uma coisa que passa uma novela na sua cabeça. A sua família também teve essa virada de chave junto com o seu esposo. Que as pessoas, elas ficam naquela, né? Acho que as últimas pessoas a acreditar no negócio são aquelas pessoas que estão do seu lado. Sim. Né? Então, poxa, o que a Adriana tá fazendo? Tá largando um emprego para vender sapato, Sim. né? Então, assim, como que foi a sua família, assim, que você lembra? Falou, aqui eles começaram a me respeitar e realmente viram que o meu negócio tava dando certo. A minha mãe é uma pessoa assim que, se eu falar, eu vou me jogar daqui de cima porque eu acho que é legal. Ela fala, não, filha, se é legal, vai. A minha mãe é uma pessoa que apoia tudo. Tudo que eu. Quando eu fui morar em Itapoá, né, eu falei, mãe, eu acho que eu vou morar lá. Ela, filha, não sei. Eu falei, mãe, já aceitei a proposta de emprego. Ela, não, então vai ser legal. Então, assim, ela é uma pessoa que tá sempre pra frente, ela sempre ajuda. Outras pessoas da família acabam que eu acho que é natural, né? As pessoas falam, poxa, você tem uma profissão que você demorou tanto tempo para conquistar, porque também foram quase 10 anos para chegar no cargo que eu tinha conquistado, né, no meu período ali de CLT. Você tem um cargo legal, que era tudo que você sempre sonhou, você tem uma remuneração legal, você vai sair, será que vai dar certo? Tem tantos concorrentes no mercado, você vai vender sapato, tanta gente vende sapato, você vai ser só mais uma, né, aí vendendo sapato. Eu falei, não vou ser só mais uma, porque eu sei muito bem qual é o propósito da Adriana K. Eu quero criar uma marca do zero, eu não vou revender, não vou ser uma loja de multimarcas, não vou vender sapatos que as pessoas já conhecem, eu vou vender um produto que as pessoas nunca viram. Então, no começo foi, assim, mais delicado, porque as pessoas ficam, tá doida, né? Como assim, né? A ousadia assusta, né? Eu acho que existe também, talvez, você tá falando aqui do mês especial das mulheres.
aquela coisa da mulher não ter a capacidade ainda. Existe ainda, né? Sim, Eu acho que existe. esse tipo de... Nossa, existe. E assim, até por coincidência, eu falei isso nas minhas redes sociais semana passada, que eu comecei a trabalhar, eu era muito nova. Eu comecei a trabalhar tinha 14 anos. E quando eu era mais nova, hoje eu tenho 38 anos. Eu já sou, né? Já tô quase nos 40, já não sou jovem Não, você é empreendedora, nova eu já ainda, passei. né, Adriana? Mas pera lá, né? Antes, inclusive, me chamavam muito para participar de programas de jovem empreendedor. Nunca mais recebi convite para trabalhar, para falar sobre empreendedor, jovem empreendedor. Já sou uma senhora empreendedora, né? Já sou um pouco mais velha, vamos dizer assim. Jamais, senhora, não para, Adriana. Não, 38, já tô quase nos 40, mas enfim. Até esqueci, qual que era a pergunta? Era justamente... Era justamente o papel da mulher na sociedade Papel da mulher hoje. na sociedade, sim. Existe esse mito, né, de que a mulher ela ainda tem algumas barreiras das pessoas acreditarem na mulher como uma empreendedora de sucesso. Exatamente. A mulher, no meu ponto de vista, e foi o que eu falei nas minhas redes sociais essa semana, foi essa semana que eu falei, não foi semana passada, não. A mulher, ela precisa sempre provar que ela sabe, né? Que ela sabe, que ela é competente, que ela é capaz. Então, um exemplo, assim, bem básico que aconteceu quando eu era CLT e também quando era início do meu empreendedorismo. Hoje eu já não tenho mais esse problema, porque a Adriana K ela é uma empresa muito consolidada, assim, com os meus fornecedores que eu uso hoje, que eu trabalho hoje. Eu trabalho com eles há 10 anos, então eu tenho parcerias de longo prazo, mas no começo não era assim. No começo eu tinha um óculos falso, óculos de grau falso, para parecer que eu era mais velha, porque além de ser mulher, nova, eu sempre tive o rosto, assim, mais jovem do que... Mais menina, né? Mais menina, assim, eu tenho um jeito menina, brincalhona, então, assim, eu não tenho uma postura séria, eu tenho uma postura mais divertida. Então, isso acaba que influencia. Então, eu sentia muita dificuldade de conseguir o respeito, de conseguir fazer com que as pessoas me escutassem e confiassem em mim, que o que eu tô falando, eu sei o que eu tô falando, eu sei o que eu tô fazendo, e isso não só quando eu comecei no empreendedorismo, lá atrás, quando eu trabalhava com comércio exterior, principalmente porque é um mercado muito masculino, quando você vai sentar numa mesa de negociação, você não vê uma mulher negociando, é praticamente homem, quando você fala do mercado ali como um todo, economia, mercado de economia, negociação, números, dinheiro, você não senta, você não vê uma roda de mulheres falando sobre aplicações, a aplicação da bolsa ou algo parecido. Isso é um movimento mais masculino, né? Então, eu tive muita dificuldade no começo. Hoje eu não sinto, se eu falar que hoje eu sinto dificuldade, eu já não sinto tanto, mas acredito que por conta de tudo que eu criei, né, tudo que eu tenho hoje. A marca é consolidada, A né, marca é consolidada, Então, me fala uma coisa, assim, Adriana. E através da Adriana K, você teve outras ideias, outras vertentes que estão nascendo. Eu queria que você contasse um pouco desses projetos também em paralelo que nasceram com a Adriana K. A gente, em algum momento, vai voltar na Adriana K, mas a gente quer saber um pouco dos novos projetos, né? Teve até um que foi bem interessante, que quando vem a pandemia, né, todo empreendedor, eu acho que ficou com um certo receio, né? Um certo não, a gente ficou com muito receio. Com muito receio. Muito receio. Ninguém sabia o que ia acontecer, né? Era algo novo, a economia também, ninguém sabia. E aí você teve uma grande ideia, foi na pandemia. Foi na pandemia. Eu lancei a linha Confwear da Adriana K. Então, eu comecei a vender pijamas, porque eu pensei, poxa, ninguém pode sair de casa... Ninguém usa sapato dentro de casa, no máximo você usa ali um chinelinho, uma pantufa ou algo parecido. E eu pensei, já era, o meu negócio morreu aqui. Acabou, miou, né? E assim, eu nunca me esqueço, parece que foi ontem, eu fechei a loja quando deu o lockdown, que não podia mais abrir a loja, fechei a loja, saí eu e a minha pasta de boletos, fui pra casa e falei, bom, né, vamos estudar agora e entender pra onde vai esse comportamento. E aí comecei a estudar comportamento,
né, senti o que as pessoas iam procurar nesse momento de crise, um momento difícil. E aí eu fui procurar pantufa, na verdade, que era algo que combinava mais com o que eu vendia. Então eu falei, poxa, o que as pessoas usam em casa? Ou elas estão descalças, elas estão de chinelo, ou elas estão de pantufa. E aí comecei a pesquisar pantufa, achei, vendi pantufa essa época também, só que a pantufa, aqui no Brasil não existe muita produção de pantufa, é mais importado. E hoje, e sempre, o meu propósito foi vender produtos 100% brasileiros, 100% feitos aqui no Brasil. E aí, nessa procura de pantufa, além das pantufas, eu achei uma fábrica de pijama. E ela estava parada, sem produção nenhuma, porque a maioria dos clientes que ela atendia era de shopping, estava todo mundo fechado. Então, ela conseguiu fazer uma entrega para mim muito rápida, assim, de uma semana ela conseguiu me entregar os produtos. E aí, eu comecei a vender pijama. E foi um estouro, foi um sucesso. A gente vendia mais de 1000 pijamas por dia. E foi isso que segurou a Adriana K. Eu tenho pijama na loja até hoje. 1000 pijamas por dia? 1000 pijamas por dia, assim, as pessoas... E acabava, esgotava. As Meu pessoas Deus me do céu. xingavam, elas me xingavam na internet, falando... Você criou um exército de haters, né? Você nunca sabe se é fã ou hater, né? E aí elas me xingavam. Você comprou muito pouco, não acredito, eu tava esperando e esgotou, que absurdo. Eu falei, gente, mas é 1000 não é pouco. E aí comprar mais pijama, fazer mais pijama. E aí esse processo da criação do pijama eu fui melhorando ao longo do tempo também. Então, assim, hoje, depois de 5 anos, eu ainda tenho pijama na loja, numa quantidade muito menor. Assim, hoje o pijama, ele representa 10% do meu faturamento. Ele tem um espaço muito pequeno, mas é um produto que eu não consigo tirar da loja, porque quando eu entro na loja e eu vejo ele, me vem tanta coisa boa. Eu falei, poxa, se não fosse esse produto, eu acho que eu não estaria aqui. Não conseguiria ter se mantido Não. nessa ocasião da pandemia, né? Não. E você tem alguma empreendedora que para você é uma grande influência ou alguém que você se inspirou para construir toda essa história? Lá nessa época, deixa eu pensar. Nessa época, acho que não. E isso é até uma coisa engraçada. Porque, assim, a maioria das minhas inspirações, ela vem muito de situações, não de uma pessoa específica. Eu me inspiro muito em situações, em comportamento, filme, viagens. Isso são coisas que me trazem muita inspiração. Mas eu tenho várias... Hoje, eu tenho várias empreendedoras que eu sigo, que, inclusive, do meu segmento, que também vende sapato, que não são de Santos, que tem loja online. E isso é muito gostoso, porque tem uma troca muito grande. Então, assim, tem umas meninas, principalmente do interior, aqui de São Paulo, que elas têm e-commerce, têm loja online, e a gente conversa, amigas de Instagram mesmo, a gente conversa, a gente troca informação de mercado. Então, assim, eu tenho um leque grande, sim, mas na época eu não tô me recordando, assim, de ninguém. Mas hoje eu posso falar que eu tenho essas que me servem como um radar, como um apoio, enfim, é bem legal a troca. Tá, e voltando agora, a pandemia acontece em 2019, você abre a loja em 2018. Quando nasce a segunda unidade, né? Hoje você tem algumas unidades em Santos. Sim. Tá? E a gente quer saber um pouco mais dessa cronologia toda, como tudo aconteceu e qual foi a linha de crescimento da marca. Tá. Vou fazer de forma bem resumida e vou focar bastante no fechamento da minha loja, que eu tive um fechamento de uma unidade esse ano, que eu acho importante falar, porque eu até quando eu contei para as pessoas que eu ia fechar essa loja, eu fiz questão de falar, e eu acho importante porque as pessoas, elas sempre acham, tá fechando uma loja ou tá descontinuando algum projeto, alguma coisa do tipo. As pessoas associam isso com uma coisa ruim. E não é porque só você fechou uma loja, fechei a loja, poxa, que triste, ela fechou a loja. Não, eu tô muito feliz, graças a Deus que eu fechei essa loja. Mudaram algumas coisas no meio do caminho e eu tive que parar pra recalcular minha rota, mas vamos começar do começo, né? Então, vamos lá. 2016, a gente lançou o e-commerce, aí a gente sentiu a necessidade de um espaço menor, de ter um espaço físico, aí veio o showroom, né, que era no escritório do pai do meu marido. Aí 2018 foi a loja da Luiz Suplicy, que a gente tem até agora. 2019, a loja do Embaré, que é a da Conselheiro Ribas, que a gente fechou. Aí
2020 a gente lançou os pijamas. 2021 e 2022 foi a pandemia, a gente trabalhou muito ali rebrand, revisitou o mix de produto da marca, a gente entendeu que não era um ano de expansão e sim de adequação. Então foram anos que foram muito focados a adequar a marca para a realidade atual de todo mundo, focando em comportamento e economia. E aí, em 2021, a gente abriu a primeira operação de shopping da Adriana K, que foi no Litoral Plaza. 2022... Não, foi 2021, a gente abriu lá. 2022, 2023 foi onde a gente calculou ali a parte de comportamento, rebrand. 2024, que foi ano passado, a gente abriu a nossa primeira operação de loja de shopping aqui no Praia Mar. E esse ano, 2025... calma, deixa eu voltar. São muitas coisas. No final do ano passado, 2024, eu lancei a Coide também, que é a marca de roupas do Grupo Adriana K. É uma marca que ela tem como slogan, que inclusive esse look aqui que eu estou usando, né? A marca ela tem um slogan de mulheres inteligentes fazem escolhas inteligentes. Então, assim, eu sou uma pessoa que quero sempre estar arrumada, quero estar bonita, quero estar bem comigo mesma, mas eu não quero perder meu tempo e nem a minha energia pensando em escolhendo roupa. Porque eu quero gastar minha energia fazendo a minha empresa crescer, com a minha família, tempo de qualidade. Então, a marca Coide, ela vem focada nisso, em trazer peças atemporais que combinam entre si, usando ali a mesma composição de tecido. Então, você tem texturas iguais que você pode fazer um mix ali de conjuntos de roupa, sem muito esforço. Então, para trazer uma qualidade de vida melhor para nós mulheres. E aí, esse ano, a gente fechou a unidade da Casa 2, que é da Luiz... Da Conselheiro Ribas. Isso, fechamos a Conselheiro Ribas. Por que fechamos a Conselheiro Ribas? A loja vendia, normal, como sempre vendeu. Claro que quando a gente optou por abrir a loja no Praia Mar, não só no Praia Mar, mas também no Litoral Plaza, a gente optou porque a gente percebeu que o fluxo de rua já não era mais o mesmo. A gente percebeu que com a pandemia finalizando ali, tudo voltando ao normal, as pessoas elas queriam se aglomerar, vamos dizer assim. Então elas iam pro shopping, porque lá elas conseguiam resolver tudo de uma vez só. Tinha estacionamento, tinha ar-condicionado, tinha segurança, isso é uma coisa muito importante, né? Então, a gente abriu a loja no shopping pensando em todo esse fluxo e percebendo que o fluxo de rua estava cada vez caindo mais. E aí, quando a gente analisou ali os cenários no final do ano passado, a gente percebeu pelos números que o Praia Mar estava sendo a nossa... e a loja da Conselheiro Ribas estavam sendo concorrentes direto, porque elas estavam ali 2 quadras de diferença. Então, a gente estava com o contrato vencendo esse ano e a gente tinha que tomar uma decisão. Vamos renovar o contrato da Conselheiro Ribas, né, da Casa 2, ou vamos finalizar esse ponto e seguir para um novo propósito. E aí, a gente decidiu finalizar, a gente decidiu encerrar as operações ali para poder gastar mais energia, para poder sobrar energia para gastar no Praia Mar, que é uma loja com uma operação muito grande. A loja lá é muito grande. A gente tem, no final do ano, a gente estava com 20 vendedores. Então, assim, é muita gente para administrar. A gente falou que a gente ia dar até alguns dados aqui que você acabou de receber durante aqui um pouquinho, alguns minutos antes do programa. E a gente pode estar contando, Adriana? Pode estar contando. Bom, tem muita coisa que... A vida nas redes sociais e a vida fora das redes sociais, elas são muito diferentes, né? Então, as pessoas, nossa, Adriana K vende pra caramba, tem fila na loja, que legal. A gente vende muito bem, graças a Deus, mas pra mim, eu tenho que vender sempre mais. Eu nunca tô satisfeita com os meus números, eu quero sempre melhorar. E eu acredito que isso seja uma vontade de todos que vendem alguma coisa, ou que empreendem, enfim.
E no começo de uma operação, não só do Praia Mar, né? Vou falar do Praia Mar agora porque foi o último, mas no começo de uma operação, por mais que você já tenha experiência, nenhuma operação é igual a outra. Então, às vezes, a aceitação de um produto que é de uma loja não é da outra. Isso que eu ia te perguntar, você trabalha com as mesmas grades em todas as lojas? Eu trabalho com os mesmos produtos em todas as lojas e já passou pela minha cabeça de não trabalhar com os mesmos produtos, porque foi o que eu falei. Eu tenho um perfil diferente de público na Praia Grande, eu tenho um perfil diferente de público no Praia Mar, eu tenho um perfil diferente de público no e-commerce e na Luiz Suplicy. Então, eu tenho 4 operações que vendem os mesmos produtos, mas as pessoas consomem de forma diferente. E isso é uma briga assim, interna de administração, de gestão muito grande. Então, quando a gente abriu o Praia Mar, a gente teve um mês muito bom de inauguração, logo a gente pegou o Dia das Mães, mas depois a gente teve uma queda muito grande de vendas. E assim, quando você tem uma queda de vendas, você tem que investigar, né? Obviamente, você fala, poxa, o que está acontecendo? Qual será o motivo, né? Qual será o motivo? E aí você começa a ver, tem produto? Os funcionários estão treinados? Estão capacitados para vender esse produto? Tem fluxo? Aí você começa a fazer ali vários questionamentos para tentar entender o porquê. E assim, no Praia Mar especificamente, eu senti que eu tive muito erro de produtos ali. Faltou produto. Ali em meados de junho e julho, as pessoas... Não, junho ainda tinha, mas final de julho eu já não tinha bota para vender do ano passado. Comparando 2 públicos de shopping, né? A gente tá falando do Praia Mar, você tá falando um pouquinho até das vendas. É muito diferente o perfil, por exemplo, do shopping de Praia Grande pro shopping de Santos? É bastante. Em Praia Grande a gente tem muito turista, muita gente de São Paulo. A gente tem muita gente ali da parte do litoral sul todinho, de Praia Grande, Mongaguá, Peruíbe, Ilha Comprida. As pessoas consomem ali porque é o único shopping do litoral sul. É o Litoral Plaza, ali daquela região. Então, ele pega todo esse público. E aí, o estilo de vida dessas pessoas são diferentes. Né? Você vai pegar Mongaguá é diferente de Santos. Sim. É uma cidade menor, uma cidade que não é tão desenvolvida economicamente. Culturalmente, já, né? Então, de fato, é diferente. E aí a gente sentiu que, principalmente na questão de produtos, no Praia Mar, pegou muito. Então, a gente passou, assim, um semestre ali de primeiros meses bem angustiante. Não é assim, foi ruim, estava horrível. Não, mas não estava como a gente planejou e a gente sentiu que a gente estava deixando dinheiro na mesa, vamos dizer assim. O potencial era maior, né? O potencial era maior. Então, assim, o shopping, ele tem uma administração excelente e ele manda pra gente o ranking de vendas por metro quadrado e você consegue saber se o mercado tá ruim como um todo e tá todo mundo ali junto, ou se de fato você tá muito acima ou muito abaixo. E aí a gente percebeu que a gente estava muito abaixo dos nossos concorrentes. Então a gente estava assim, do ranking de 9 lojas do segmento, a gente estava em 8º. Então assim, a gente estava muito ruim. E é louco assim porque você concorre, né, com lojas que elas são redes nacionais, né? A gente Exatamente. Tá falando de Arezzo, Carmen Stephans, né, Luz da Lua. Rede nacional. Exatamente, você tocou um ponto bem importante. Porque se a gente for parar para pensar ali, de loja de sapato local, a gente tem Adriana K e mais uma. O resto é tudo rede nacional, inclusive internacional, porque a Arezzo hoje ela tá até no mercado internacional. Ela Sim. abriu IPO na Estados Unidos, então assim, é uma marca mundialmente conhecida. Isso não quer dizer que o nosso produto Santista não esteja também no exterior, né? Sim. E agora eu quero que você conte como que funcionam esses lançamentos fora do país que você faz. Sim. Que a gente estava conversando um pouquinho antes do programa. Uhum. Sim, eu tenho algumas estratégias de buzz de lançamento que eu costumo trazer para a marca e uma delas é gerar antecipação do produto, gerar desejo. Então, o que eu costumo fazer, como no Hemisfério Norte a gente sempre tem uma estação diferente, então, por exemplo, aqui tá calor, lá tá frio. Então, eu costumo sempre trabalhar com viagens para as pessoas já começarem a sentir a próxima coleção. Então, por exemplo, até falei, eu tô de bota, a gente lançou as botas agora, hoje, inclusive, né? Chegaram as botas. E ainda tá um pouco calor, não é todo mundo que consegue usar bota agora. Mas, por exemplo, se eu estivesse usando essa bota em Londres, Estados Unidos, em Paris,
lá tá fazendo agora o quê? 10 graus, 5 graus? Então eu já conseguiria trazer a imagem da pessoa se sentindo naquele frio, sentindo naquele ambiente e criando o desejo do produto. Então, muitas vezes eu marco viagens pré-lançamento para lançar um produto fora. E aí eu faço toda a contratação de fotógrafo, videomaker, para fazer a campanha fora e trazer essa identidade visual para a campanha. E qual que é a sua inspiração para isso? Porque a gente está falando de uma pré-campanha que acontece antes de uma estação, né, aqui no Brasil, falando de uma pré-campanha fora do país. Mas alguma coisa te leva a isso. Então você busca essa inspiração que um ano antes, você fala, a tendência do ano que vem vai ser isso, é uma pesquisa de cor, uma pesquisa de comportamento, como que... Então, eu costumo trabalhar sempre com pelo menos 6 meses antes, porque os sapatos da Adriana K, eles são produzidos a partir do momento que eu faço a compra e falo, produz isso aqui. Então, demora muito tempo, o processo é muito manual. O sapato, ele é um produto manufaturado, então, ele demora ali de cerca de 1 a 2 meses para ficar pronto. Então, por exemplo, nós estamos em maio... É maio agora? Maio. Não, estamos em março, né? É o mês das mulheres, gente. Estamos em março. Nós estamos em março. Eu já finalizei a minha coleção de inverno toda e agora eu vou começar a minha pesquisa para lançar a primavera, verão em setembro. E quando eu falo começar a pesquisa, na verdade, assim, a pesquisa não para nunca, porque a gente está vivendo, a gente está vendo, a gente está pesquisando, a gente está guardando informação. Eu acompanho muitas marcas de fora do país, então eles já estão vivendo lá o que a gente vai viver aqui daqui 6 meses, vamos dizer assim. Mas já teve inspiração no filme, no Oscar? Isso aí acontece também? Sim, tem, exatamente. Oscar traz muito, mas o que mais traz eu acho que são passarelas, as Fashion Weeks que acontecem e as marcas de fora. Então, com isso eu consigo analisar e trazer o produto adaptado para o meu cliente também, né? Não adianta eu falar, borro, agora só fala borro chique, né? A estação é borro chique, camurça, marrom, que é a cor do ano, que é o mocha mousse. Falo, meu Deus, o inverno nem começou, eu já tô cansada, assim, já de tanto escutar as pessoas falarem. Então, o que eu faço? Eu pego isso e pego essas tendências e transformo elas em um produto comercial, principalmente, que eu sei que os meus clientes vão comprar. Porque não adianta eu falar, o borro tá em alta, vamos pegar uma bota e tacar ali franja pra tudo que é lado. Não é todo mundo que quer uma bota de franja, né? As pessoas hoje, elas estão mais voltadas a comprar produtos mais atemporais, produtos que transitam mais ali em uma ocasião e outra. Então tem toda essa pesquisa também. Fala uma coisa, Adriana K. A gente fala sobre Adriana K, né? Mó legal, né? Eu percebi, mas é normal, eu tô acostumada. A gente acostuma falar, né, Adriana K? Você quer K? que eu te chame de Adriana ou de Dri? Eu pensei, a maioria me chama de Adriana K, mas tudo bem, pode seguir. Eu te perguntei isso antes do programa, né? E tô chamando você de Adriana K. Quem estiver se acostumando com a marca e vai ligando a você. E aí existe isso, até tem a ver com a pergunta que eu vou fazer. Qual a autenticidade, né? Qual que é a importância da autenticidade? Eu queria que você falasse para os novos empreendedores. Tá? Como a gente é um programa que está falando sobre empreendedorismo feminino, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso, né? A importância de ser algo único, algo que você realmente traz do coração, uma coisa que você está fazendo de verdade. Talvez é isso que diferencie você de outras pessoas que também, às vezes, acabam empreendendo, mas não acabam tendo o sucesso que você teve. Fala um pouco mais sobre a importância da autenticidade do empreendedorismo. Eu sou uma pessoa, assim, que eu me considero, modesta à parte, uma pessoa bem autêntica. E eu acho que um dos principais requisitos ali é você não se importar com o que as pessoas vão falar, com o que as pessoas vão achar. É você colocar todo o seu DNA pra fora e fazer do seu jeito. Mas eu vou abrir uma marca de sapato, mas, nossa, já existe 20 marcas de sapato no mundo. Você vai ser mais uma? Não, eu vou fazer do meu jeito, da forma que eu gosto de ver, da forma que eu entendo que é certo, da forma que eu entendo que vende. Então, quando a gente fala de autenticidade, eu acho que é isso. A pessoa, você é empreendedora que quero começar a fazer, adoro fazer bolo e quero abrir uma doceria e vender bolo para
pra fora, sei lá, quero abrir uma doceria. Ah, mas já existe 20 docerias, eu vou ser mais uma? Não, você vai ser a sua doceria, a sua receita é única, só você tem, o seu DNA é único, só você tem, o seu jeito é único, só você tem. E hoje, a gente tá numa época que as pessoas, elas criam conexão mais com outras pessoas. Na verdade, assim, pessoas se conectam com outras pessoas. A pessoa, o cliente, ele não se conecta com a marca. Ele se conecta com as pessoas que estão por trás da marca. Então, as pessoas que estão por trás da marca, elas são únicas. Com toda certeza. E assim, você falou muito que você enxerga as coisas daqui 5 anos, daqui 3 anos. Isso é um problema que dá muita ansiedade. Como que você hoje enxerga o futuro do seu negócio, né? Os próximos anos do seu negócio? Bom, eu tenho isso assim, isso é super aberto, eu falo, porque eu também não acredito nesse negócio, não vou falar porque não dá certo. Não, eu falo mesmo. Eu quero muito franquear a marca, eu quero franquear a Adriana K. E assim, é legal, porque só de eu falar, quando sair esse podcast, eu vou receber 450 mil mensagens de gente querendo comprar a franquia da Adriana K. Amém. Mas calma, não tá pronto. Calma que eu já vou mandar minha mensagem aqui. Eu quero franquear a marca porque, assim, diferente de lá do começo, que eu falei, eu quero abrir a Adriana, quero formar a Adriana K com recursos próprios, não quero recorrer a banco, Hoje eu já tenho uma mentalidade totalmente diferente. Eu já acho que eu não tenho que trabalhar com o meu dinheiro. Eu tenho que trabalhar com o dinheiro do banco, com o dinheiro de terceiro, com o dinheiro de todo mundo. Com o meu dinheiro, não. Eu já tenho uma outra mentalidade, uma outra maturidade quando fala de dinheiro, de dinheiro, vamos dizer assim, como um todo, né? Investimento. Então, o que eu penso? Hoje eu não tenho mais capacidade emocional, vamos dizer assim, para gerenciar mais uma loja. Porque essa parte de gerenciamento, principalmente de pessoas, é algo que requer muito cuidado e muita atenção. Principalmente agora, né, em 2025, depois de uma pandemia, as pessoas, elas precisam de mais atenção. E eu me sinto esgotada, porque eu também preciso de atenção e eu não tenho ninguém para me dar esse suporte de atenção, né? Então, eu penso hoje em ter mais lojas, porém, não trabalhar com operação própria. Eu quero terceirizar a minha operação. Eu quero fazer o que eu amo muito, que é criar sapatos, criar as estratégias de marketing, de lançamento. E aí, eu quero que uma franquia venda isso. Entendeu? Então, assim, esse é o meu plano para um futuro próximo. Eu não digo nem 5 anos, eu quero fazer isso antes. E aí eu quero ir diminuindo. Hoje eu tenho 5 operações. Eu quero, de repente, nem ter essas operações mais e ficar só na parte gerencial mesmo do negócio como um todo. Acredito eu que seja um caminho natural do seu negócio, né, Adriana? Que acho que você amarrou bem toda a ideia, né? Todo o contexto do que você criou, né? Você criou ali vertentes também, possibilidades de crescimento da marca unilaterais. Então, acredito eu que seja também uma coisa que vai acontecer já nos próximos anos, mesmo sendo seu plano ou não sendo seu plano, né? Vai chegar essa sugestão ou vai chegar alguém, com certeza, como já deve ter pessoas aí querendo realmente investir na sua marca. Assim, adoraria, assim, o Grupo Soma, se você estiver vendo e quiser comprar a marca, né, você pode comprar. Até lembrei, você falou de uma pessoa, a NV, a Nativosa, que foi comprada pelo Grupo Soma, recente, é uma pessoa, assim, que pra mim é uma inspiração como empreendedora, como propósito e marca também, a marca dela tem o nome dela também, então ela é uma pessoa que é uma inspiração, e hoje eu vejo muito pra esse lado. Engraçado que lá no começo eu falei, nossa, jamais, franquia, vender a marca, não, isso tudo pra mim não existia. Mas foi o que eu falei, eu acho que a gente chega num momento de maturidade, o propósito vai mudando, vai amadurecendo, e aí a gente vai ficando mais velho, a gente não quer mais tanta dor de cabeça, né? A gente quer a ruptura, né? Quer trabalhar por ruptura. Sim. Acredito que seja uma grande tendência no Brasil, e isso já vem com as franquias, logicamente, esse trabalho por ruptura, né? Onde você não se envolve tanto na operação, né? Você está mais envolvido com as planilhas, com o marketing. Adoro planilha, marketing, adoro. Não quero ficar na loja, eu adoro os bastidores, eu gosto mais. Adriana, você mudou da pessoa que você era para quem você é hoje em relação a valores, visão? Você acha que a Adriana K, ela mexeu com a sua personalidade como pessoa, como mulher,
Ou você é a mesma de quando você era CLT, mas só entrou essa parte do empreendedorismo? O que aconteceu na sua vida? Eu vejo que eu não mudei nada, assim, não mudei nada. Às vezes eu até fico... assim, eu percebo até que, assim, além de não ter mudado nada como pessoa, como questão de... não propósito, mas... ai, fugiu o nome da palavra agora. Sua personalidade. Valores. Personalidades, valores. Eu acho que isso é algo que a gente carrega com a gente para sempre. Tem até uma coisa que eu gosto muito, que assim, o mais importante de saber aonde você quer chegar é sempre saber de onde você veio, né? Então isso é algo para mim que eu levo muito a sério, assim, que é ser Adriana de 10 anos atrás, a Adriana mesmo, sem ser Adriana K. Então, isso é uma coisa que eu posso, assim, falar com todas as letras que não. E até, às vezes, quando acontece alguma coisa que eu falo, poxa, essa não sou eu, aí eu penso, né, aí eu paro e volto e falo... Por que você fez isso? Essa não é você. E aí você volta e você pensa, lembra de tudo. E aí eu venho, planeta Terra, volta. E eu costumo fazer bastante esse trabalho comigo, que eu acho muito importante. Dri, a gente está falando com outras mulheres que você inspira, né? Mesmo você não sabendo, você inspira muitas pessoas que hoje estão começando, ou que já começaram seus negócios, estão no início, ou tem alguma ideia e não tem coragem ainda. O que você passa para essas pessoas? O que você pode dizer para elas? Ai, gente, essa semana é engraçado. Essa semana eu falei muita coisa nas minhas redes sociais sobre tudo isso, porque assim, eu tô passando por um momento... Ai, não posso falar, senão acho que eu vou chorar. Eu tô passando por um momento de reestruturação da Adriana K, mudando muita coisa de processo, procedimento, justamente para avisar um crescimento, aproveitamento, enfim, tudo. Eu acho que em tempos a gente precisa dar uma renovada e dar uma sacudida na nossa casa, vamos dizer assim. E eu estou nesse momento de sacudir as coisas. E aí você acaba tirando muitas pessoas da zona de conforto e assim, laços vão quebrando, pessoas novas vão vindo e você acaba que você vive meio que numa explosão, né, de emoções, vamos dizer assim. Então, eu estou nesse momento de explosão. Eu, inclusive, esqueci a pergunta. Seria a inspiração que você pode dar às mulheres, né, que querem Sim. também empreender, que estão iniciando, Tá. ou que tem você como inspiração. Então, e aí eu lembrei até por que eu falei isso. Porque eu falei assim no meu Instagram essa semana. Gente, se você estiver pensando em abrir alguma coisa ligada ao varejo, não abra. Apenas não abra. Porque assim, a gente está num momento de economia e de comportamento do consumidor muito delicado. Assim, a ponto de um ovo no supermercado custa R$30. Tá estranho, né? A economia tá bem estranha, Tá né? muito estranho. E assim, eu nunca fui muito de me preocupar com preço, nem olhar, só vou pegando e vou colocando. E aí você começa a prestar mais atenção, parece que você vai amadurecendo algumas coisas, você começa a prestar mais atenção. E, poxa, eu fui no mercado semana passada, o ovo tava 25. Aí eu fui essa semana, o ovo tava 30. Eu falei, gente, R$5 de diferença? Então, assim, eu entendo muita... Aí até vendo um pouco mais a parte do CLT, eu entendo muita gente que tá cansado, que não quer trabalhar, que trabalha muito e no fim, quando você pega esse dinheiro, você não consegue, você não vê, quando você recebe no final do mês, você não vê a cor do dinheiro, porque tá tudo muito caro, né? Principalmente os itens básicos da parte de alimentação. Então, assim, só fazendo um contexto com tudo isso, o que eu vejo, o que eu sinto. Eu percebo que tem muita gente que, principalmente ali quando a gente estava no meio da pandemia, saí do meu trabalho, peguei aqui o meu fundo de garantia e vou investir, vou abrir uma loja de bolo, de sapato, de camiseta, sei lá. Vou me aventurar, né? Aquele famoso aventureiro. Cara, você não vai durar, sei lá, antes você não durava 1 ano. Agora, do jeito que estão as coisas, você não vai durar 6 meses. Então, assim, o conselho que eu dou, assim, de coração, de verdade, tenha, de fato, um planejamento estratégico. Entenda do que você vai vender, né? Se é um serviço, se é um produto. As coisas são difíceis, o mundo do empreendedorismo é difícil, mas se
você gosta, você tem que seguir, sim, se é o que você quer, se é o seu sonho, você tem que seguir, mas com muita responsabilidade. Não adianta a gente olhar o Instagram de uma pessoa e falar, nossa, olha que legal, ela tá vendendo, olha a vida dela, que legal, olha a foto que ela postou hoje, nossa, ela deve estar vendendo horrores. Ninguém posta as derrotas, né? E no fim, as pessoas não estão postando os boletos que ela tá pagando. Então, eu acho que hoje, com as redes sociais, a gente é muito enganado em tá todo mundo ali bem, todo mundo vendendo horrores, todo mundo assim de saúde, quando, na verdade, quando você vai olhar ali a vida da pessoa, não é bem assim. Então, assim, empreendedoras, não se deixem enganar, assim, por Instagram, por vidas de outras pessoas, porque ali o Instagram é um corte da nossa vida, é, assim, 10% do que a gente vive. Então, se você vai abrir um negócio, se é o que o seu coração diz para você fazer, faz, mas tenha consciência que o mercado hoje, ele não tá para amador, ele não tá para aventureiro. Você precisa entender o seu negócio, você precisa entender o seu negócio, você precisa ter propósito, porque hoje as pessoas, se você não tiver um propósito muito bem definido, você não consegue tomar decisões tão fáceis. Então, acho que o propósito ajuda muito, porque o propósito vai te dizer para que lado que você vai. Não, isso aqui não condiz com o meu propósito. Então não é pra mim. Isso aqui condiz com o meu propósito. Então é isso aqui que eu vou fazer. Então tem que ter propósito e tem que ter estratégia. Quando eu falo estratégia, eu não tô falando que você tem que ter uma planilha que dança sozinha, que vai te trazer 1000 coisas. Não, você tem que ter ali minimamente tudo que pode acontecer, todos os custos que você vai ter. Você tem que desenhar um ruim para você saber, olha, se isso acontecer... Quando eu criei a Adriana K, eu pensei, bom, se nada der certo, o que vai acontecer? Eu vou vender os sapatos que eu comprei tudo a preço de custo, vou me livrar disso e vida que segue. Então, você precisa ter todos os planos A, B, C e D muito bem desenhado para você não ser pego de surpresa. Então, acho que é isso. Esse é o caminho, tá? Então, só aqui dividindo com nossa grande audiência que a gente tem, que ela foi recordista do Praia Mar, né, em venda. Não falamos dos dados, mas deixamos pro final, né? Falamos pro final, é verdade, gente. E a gente tava falando que eu tava em 8º ano passado, e aí acabei de receber aqui, meu celular até acabou a bateria, mas acabei de receber aqui que a Adriana K tá em primeiro lugar do segmento, e nossa, isso pra mim é muito emocionante, porque, assim, é sofrido, é doído, assim, é tudo. E pra gente é uma honra, porque entra pra história do programa você receber uma notícia dessa. A gente tá dividindo esse momento com você, né? Você era uma convidada muito esperada por nós aqui, sempre constando a nossa prateleira de consideração aqui da grade, né? Tem uma pessoa que a gente precisa trazer, é a Adriana K, contar um pouco da história dela, como tudo aconteceu, né? Como foi a história da Adriana K, né? Aquilo que eu te falei sempre me gerou muita curiosidade, né? E acredito que não seja só minha essa curiosidade, são de vários santistas, de todo mundo que hoje te admira como uma pessoa bem-sucedida, né? Então, quando a gente vê, às vezes, um comércio fechando na rua, né? Você citou, tive um comércio que fechou na rua, as pessoas não entendem, né? O que tem por trás do empreendedor, né? Que às vezes aquilo é uma estratégia para o bem do negócio dele ou para a vida dele. A gente não sabe. Existe um CPF atrás daquilo tudo, né? Isso é uma coisa também muito importante. A gente nunca pode deixar o nosso ego assumir as decisões. Eu não vou fechar essa loja, porque imagina a pessoa falar ali, a Adriana fechou uma loja, eu quero, sabe, o que ela vai falar ou não, o que interessa, o que é importante. É importante para mim fechar essa loja e recalcular a rota, eu vou fechar, sabe? Isso. Então, assim, o ego nunca pode estar à frente de um negócio. Isso é uma coisa também que eu vejo que é muito importante. Mais uma dica valiosa da Adriana K para você que é mulher, que é empreendedora, que está assistindo o programa, que não é só mulher também, o empreendedor também. Fica essa dica valiosa, principalmente do ego. Né? Que o ego pode... O homem tem muito isso. Muitos nos negócios. O homem tem muito isso. Infelizmente, mais que a mulher, mais né? Que a mulher, acaba querendo, não, vou levar até o final, vamos lá, vai dar certo. Ou não, o que vão pensar de mim, né? Eu acho que esse é o caminho. Mas pra gente foi uma honra ter você aqui. A gente sabe que você tá aí com a sua agenda cheia. Você arrumou um encaixezinho pra vir aqui com a gente, bater esse papo, que foi muito legal. A gente espera você novamente aqui no nosso Diário Cast. Tenho certeza que vai ser um sucesso de audiência, vai ser um sucesso esses cortes. Temos muitos cortes desse papo de hoje, né? Desde lá de fora, né? Que a gente começou a conversar ali fora, a gente já começou a imaginar ali o programa. E obrigado por tudo, Adriana. Obrigada, parabéns, tá? Parabéns pelo que você é.
por todo o teu empreendedorismo, pela sua autenticidade e por você inspirar tantas pessoas. Obrigada. Tá Obrigada bom? pelo convite. E, bom, quem não conhece, vou vender aqui meu peixe agora. Quem, de repente, não conhece é a Adriana K, então vou deixar o Instagram, é @AdrianaK. A gente tem loja tanto no Praia Mar quanto no Litoral Plaza e uma loja aqui na Luiz Suplicy. E a minha marca de roupa, que é @Acoide. E é isso, acompanhem lá. Pra quem não sabe, a Coide Adriana K, só que ao contrário, É. né? É o A do Adriana e o Coide, que é o sobrenome dela. Isso. Vai estar aqui também no textozinho aqui do YouTube, aqui embaixo, tá? Então, assim, mais uma vez, obrigado. E queria agradecer a todos pela grande audiência. Diário Cast de número 9, especial das mulheres. É isso aí, valeu! Diário Santista, a nova voz do Santista.